Olá! Nesta aula, nós vamos aprender sobre adição e subtração de frações. Primeiro caso, as frações têm o mesmo denominador. Na fração 3/4, o 3 é o numerador, e a função do numerador é nos indicar quantas partes do inteiro nós estamos considerando. O 4 é o denominador. E a função do denominador é nos indicar em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Exemplos. Vamos calcular 2/6 mais 1/6. Para uma melhor compreensão, vamos fazer este cálculo com auxílio de figuras. Essa figura ela foi dividida em 6 partes iguais e foram consideradas 2. A fração que representa essa figura é a fração 2/6. Esta figura foi dividida também em 6 partes iguais e foi considerada 1. A fração que representa essa figura é a fração 1/6. Essa terceira figura também foi dividida em 6 partes iguais. E nela juntou-se o 2/6 e 1/6. E a fração que representa essa figura é a fração 3/6. Foram consideradas 3 partes de 6. Então, isso significa que 2/6 mais 1/6 é igual a 3/6. Conclusão. Somamos os numeradores, que é o 2 mais 1, que deu 3, e conservamos os denominadores, que é o 6. Exemplo B. Vamos calcular 5/7 menos 2/7. Para uma melhor compreensão, nós também vamos fazer este cálculo com auxílio de figuras. Esta imagem foi dividida em 7 partes iguais e foram consideradas 5. Então, a fração que representa esta figura é a fração 5/7. O exercício pede para retirarmos 2/7, ou seja, retirar 2 partes de 7. Se eu tenho 5 e eu retiro 2, sobra 3/7. Então, quer dizer que 5/7 menos 2/7 é igual a 3/7. Conclusão, subtraímos os numeradores, 5 menos 2 igual a 3, e conservamos os denominadores. Mas atenção, nós só podemos somar ou subtrair frações quando seus denominadores forem iguais. Exercício. Efetue as adições A, B, C, D, E e F. Pause o seu vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática. Quando você terminar de resolver, volte, dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu os exercícios, vamos fazer a correção. 3/6 mais 2/6. Nós vamos somar os numeradores, 3 mais 2, 5. E vamos conservar o denominador. B, 13 mais 1, 14. E conserva o denominador 7, 14/7. 2 mais 1, 3 mais 5, 8. E conserva o 7. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. E conserva o 10, 8/10. 7 mais 5, 12. E conserva o 8, 12/8. 3 mais 2, 5 mais 5, 10. Com mais 1, 11, 11/6. Exercício 2. Efetue as subtrações. Exercício A, B, C, D, E e F. Pause o seu vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática e resolva. Quando terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já terminou de fazer os seus exercícios, vamos fazer a correção. 3/6 menos 2/6, eu vou fazer 3 menos 2, que dá 1. E conservo o 6. 13/7 menos 1/7, 13 menos 1, 12. E conservo o 7, 12/7. 5 menos 3, 2/7. 4 décimos menos 1 décimo, 3 décimos.
7 oitavos menos 5 oitavos, 2 oitavos. 7 sextos menos 4 sextos, 3 sextos. Segundo caso, as frações têm denominadores diferentes. Exemplos. Vamos calcular 1/3 mais meio. Para uma melhor compreensão, nós também vamos fazer este cálculo com auxílio de figuras. Essa figura ela foi dividida em 3 partes iguais e foi considerada uma. A fração que representa essa figura é a fração 1/3. Essa figura foi dividida em 2 partes iguais e foi considerada uma. A fração que representa essa figura é a fração meio. Bom, nós só podemos somar frações quando os denominadores são iguais. 3 é diferente de 2. E observe que 1/3 é diferente de meio, então nós não podemos somar. Então, nós vamos ter que dividir essas figuras em partes iguais. Para isso, nós vamos calcular o MMC de 3 e de 2. Vamos começar dividindo por 2. Repete o 3 e 2 dividido por 2, 1. 3 só dá para dividir por 3. 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Isso significa que eu vou ter que dividir essa figura em 6 partes e esta daqui também em 6 partes. Se eu tenho 3, se eu cortar cada uma delas ao meio, eu vou ter 6. Então, a minha nova figura vai ficar assim. E a fração que representa essa nova figura é a fração 2 sextos. Observem que a fração 2 sextos é equivalente à fração 1/3. Por que elas são equivalentes? Porque elas representam a mesma parte do inteiro. Na fração meio, também nós vamos dividir em 6 partes iguais. Então, eu vou cortar aqui em 3 partes e aqui também 3, totalizando 6. E a nova figura vai ficar assim. 3 aqui e 3 aqui, ó. E a fração que representa essa nova figura é a fração 3 sextos. 3 sextos é equivalente a meio, porque 3 sextos e meio representam a mesma parte do inteiro. Agora, nesta figura, nós vamos juntar o 2 sextos e o 3 sextos. 2 sextos mais 3 sextos vai dar 5 sextos. Bom, o recurso da imagem, ele se torna inviável para alguns cálculos, para algumas somas e subtrações de frações. Então, nós precisamos de um processo mais prático. Então, aqui nós vamos ver o mesmo exercício utilizando um método prático para fazer a soma dessas duas frações. 1/3 mais meio é o mesmo exercício. Bom, o método prático, nós vamos também ter que encontrar frações equivalentes a 1/3 e a meio com o mesmo denominador. Nós já sabemos que o denominador tem que ser o 6. O 6 eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Olha só que interessante. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. Olha o 2 sextos aqui, ó. É exatamente essa primeira fração equivalente que nós achamos 1/3. Só que aí não precisa mais fazer com desenho, né? A gente vai dividir pelo de baixo e o resultado a gente vai fazer vezes o de cima. O mesmo procedimento com a fração meio. O 6 nós vamos dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Que é esse 3 sextos aqui. Agora, a gente já pode somar. 2 mais 3, 5 sextos. Então, a gente resume tudo isso aqui nesse método prático. Tem gente com dúvida? Sem problemas. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos calcular 2/5 mais meio. Para uma melhor compreensão, nós também vamos fazer este cálculo com auxílio de figuras. Essa figura ela foi dividida em 5 partes iguais e foi colorida 2. Foi considerada 2. Então, a fração é
2/5. Essa figura ela foi dividida em duas partes iguais e foi considerada uma. A fração é meio. 5 é diferente de 2. Essa parte é diferente dessa, não dá para somar. Então, vamos ter que dividir em partes iguais. Agora, para descobrir em quantas partes iguais nós vamos dividir essas duas figuras, nós vamos calcular o MMC de 5 e de 2. Vamos começar dividindo por 2. 5 repete, 2 dividido por 2, 1. 5 eu vou dividir por 5, que vai dar 1 e 1. 2 vezes 5, 10. Isso significa que eu vou dividir essa figura em 10 partes e essa também. Se tem 5 partes, se nós dividirmos ao meio cada uma dessas partes aqui, nós vamos ter 10. Então, a nova figura vai ficar assim. E a fração que representa essa nova figura é 4/10. 2/5 e 4/10 são frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do inteiro. Se eu falar que eu pintei 2/5 dessa figura, e se eu falar que eu pintei 4/10 dessa figura, eu estou pintando a mesma quantidade, ok? São frações equivalentes. Bom, segunda figura. Também vamos ter que dividir em 10 partes. Então, eu vou dividir aqui em 5 e aqui também em 5, para totalizar 10. E a nova figura vai ficar assim. E a nova fração, 5/10. 5/10 é equivalente a meio. Elas representam a mesma parte do inteiro. Vamos juntar 4/10 com 5/10 e a nova fração é 9/10. Vamos fazer o mesmo exercício utilizando o método prático. O mesmo exercício. Já sabemos que o denominador é 10. 10 eu vou dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E o 2 vezes 2 vai dar 4. 4/10, que é exatamente essa primeira fração aqui equivalente que nós encontramos. O mesmo procedimento aqui. 10 eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E o 5 eu vou fazer vezes 1. 5 vezes 1, 5. 5/10. Olha aqui, ó. A fração equivalente a meio, 5/10. 4 mais 5, 9/10. Ok? Tem gente com dúvida ainda? Não tem problema, vamos fazer mais um exemplo. Exemplo C. No exemplo C, nós não vamos representar as frações através de figuras. Nós já vamos fazer utilizando o método prático. Então, nós vamos calcular o MMC de 4, 3 e 2. Vamos começar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. Repete o 3. 2 dividido por 2, 1. Por 2. 2 dividido por 2, 1. Repete o 3. Repete o 1. E vamos dividir por 3. 1, 1 e 1. E multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, aqui nós vamos ter frações equivalentes com o denominador 12. Vamos dividir pelo de baixo o resultado vezes o de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. E agora nós somamos, porque os denominadores são iguais. 3 mais 8, 11. E 11 mais 6, 17. 17 dozeavos. Conclusão. Reduzimos as frações ao menor denominador comum. Calculando o MMC, a gente encontra o menor denominador comum. Depois que nós reduzimos as frações ao menor denominador comum, nós vamos proceder como no primeiro caso, que é conservar os denominadores e somar os numeradores. Exercícios. Efetue as adições e subtrações. Exercício A, exercício B. Pause o seu vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática e resolva. Terminando de resolver, volta a dar um play para fazer a correção. Agora que você já terminou de fazer o exercício, vamos fazer a correção. Exercício A. Vamos calcular o MMC de 4 e de 2. Vamos começar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1.
por 2 novamente. 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 nós vamos dividir por 4, que dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5 quartos. Exercício B. Vamos calcular o MMC de 5 e de 10. Vamos começar dividindo por 2. Repete o 5, 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. E 4 mais 3, 7 décimos. Tem gente com dúvida? Vamos fazer mais um exercício. Exercício C. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando terminar de resolver, volte, dê um play para fazer a correção. Agora que você já fez o exercício, vamos corrigir. Vamos calcular o MMC de 7, 2 e 14. Vamos começar dividindo por 2. Repete o 7, aqui vai dar 1, 14 dividido por 2, 7. E o 7 só dá para dividir por 7. 1, 1 e 1. Acabou. Vamos multiplicar. 7 vezes 2, 14. Então, o denominador comum, 14. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 3, 6. 14 dividido por 2, 7 vezes 5, 35. 14 dividido por 14, 1. 1 vezes 1, 1. Agora já podemos somar. 6 mais 35, 41. 41 mais 1, 42. Então, o resultado é 42 14avos. Essa fração dá para simplificar. 42 dividido por 14, 3. Sempre que for possível, vocês podem simplificar. Tem gente com dúvida? Vamos fazer mais exercício. Exercício D, exercício E. Pause o seu vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já terminou de fazer o exercício, vamos fazer a correção. Exercício D. Vamos calcular o MMC de 4 e de 2. Vamos começar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Por 2 novamente. 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Então, o denominador comum, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. 5 menos 2, 3. 3 quartos. No exercício E, nós temos um número inteiro e uma fração. Aqui embaixo do número 4, nós vamos colocar o 1, porque 4 dividido por 1 continua sendo 4. E vamos calcular o MMC de 1 e de 5. 5 só dá para dividir por 5, então vai dar 1 e 1. O MMC é 5. 5 eu vou dividir por 1, que dá 5 vezes 4, 20. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 3, 3. Somando, 20 mais 3, 23 sobre 5. Nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.